A paz do Senhor, meus irmãos. Sou Ronivon, diácono da Igreja Brasil para Cristo aqui de Bela Vista. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o pastor local aqui da Bela Vista, pastor Ézio, agradecer a pastora Romênia, presidente do campo regional do Goiás, agradecer também nosso pastor presidente, Gideon Júnior. Nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no livro de Salmo de número 111. Louvai ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou o seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitas em verdade, em retidão. Redenção enviou seu povo, ordenou seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem, e seu louvor permanece para sempre. Vimos aqui no livro de Salmos, nós podemos ver que o salmista sempre tem aquele desejo, né, que mostra aqui nesse salmo aqui, que é de estar logo no início, o salmista diz que o louvor do Senhor, que ele deseja louvar o Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Nós vemos que ele tinha um local, que ele tinha a vontade de estar, que era na congregação dos justos, né? Que era para sentir a presença do seu Deus, de todo o coração, fazer a entrega para louvar o nome do Senhor, né? Ele tinha desejo de estar reunido com o povo de Deus, né? Então isso serve para nosso entendimento também, que serve para os dias nossos hoje, que nós possamos estar com o nosso coração dedicado ao nosso Deus, para adorar juntamente com os irmãos na congregação, na igreja, né? Nós sabemos que muitas vezes surgem outros tipos de mensagem que nos dizem que pode ser adorado em casa ou em qualquer lugar, sempre pode ser adorado, mas aquela adoração juntamente com os irmãos na congregação, na igreja, o salmista aqui deixa focado aqui que ele tinha o desejo de estar na presença do Senhor na congregação, adorando o seu Deus. Então nós vemos que isso aqui é um exemplo de louvor, né? Que nós devemos dedicar também nos nossos dias. Seguindo, ele vai nomear aqui as grandes obras do Senhor, procurada por todos que neles
tomam prazer. Então, as obras do Senhor são grandes e maravilhosas, né? Então, aquelas pessoas que têm prazer na lei do Senhor, nas obras do Senhor, então, elas sempre são procuradas com entendimento, né? Então, o salmista aqui deixa explicado aqui que ele tinha o desejo de fazer com que as obras do Senhor, nomeando que ela era justa, gloriosa, cheia de majestade, né? E o Senhor também é misericordioso. Então, através do louvor, ele podia ver aquelas qualidades do nosso Deus, né? Então, ele ia nomeando, né, no Salmo de número 111, nomeando aqui as maravilhas do nosso Deus, né? Então, nós vemos que é maravilhoso quando passamos a entender e a adorar nosso Deus como ele requer de cada um de nós. Devemos lembrar das suas obras, das suas maravilhas, né? Nós devemos sempre estar atentos com aquelas bênçãos que recebemos do nosso Deus, com aquilo que o Senhor tem feito todos os dias nas nossas vidas, né? Nós temos que estar sempre lembrando das obras, das maravilhas do Senhor. Nós vemos também no livro dos profetas, daquelas pessoas que dedicavam suas vidas na presença do Senhor, quão grandes obras o Senhor realizava na vida dessas pessoas, né? Então, isso aqui o salmista está aqui nomeando essas obras, né? Nós vemos que, seguindo aqui, ele fala também que o Senhor provê, né, nas nossas vidas, deu mantimentos aos que o temem. Nós vemos que devemos lembrar sempre do seu conserto, né? Então, naquele tempo que o povo passou dificuldades no deserto, o Senhor providenciou o, o alimento, né? Então, nós vemos que o salmista está aqui nomeando também esta benignidade do nosso Deus, né? Então, é um dos atributos maravilhosos do nosso Deus também, que o salmista aqui deixa nesse Salmo 111 para nossa reflexão. Ele mostrou ao seu povo o seu poder e as suas obras. Aqui o salmista continua falando que ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras. É com grande poder que ele fez abrir o Mar Vermelho e levou o povo e conduziu o povo à terra prometida. Então, o salmista aqui está nomeando as maravilhas e as bênçãos do Senhor. E as obras do Senhor são verdade e juízo. São fiéis todos os seus mandamentos. Continuando aqui, o salmista fala que a bondade do Senhor e a fidelidade do nosso Deus, né? Quando ele promete algo nas nossas vidas, nós muitas vezes, quando a dificuldade vem, diante de tantas tribulações, nós muitas vezes não que esquecemos da bondade do nosso Deus, mas que as lutas muitas vezes vêm com muita força e aquela pessoa, diante da dificuldade, tenta arrumar algo para como se fosse um escape, né? Como nós vimos nas promessas do nosso Deus nos dias de Abraão, prometendo-lhe um filho, né? E diante do tempo que passou, da dificuldade que eles enfrentavam, tentou arrumar antes algo que pudesse suprir aquela promessa do nosso Deus. Mas o nosso Deus diz que quando ele promete, ele cumpre, né? Então o salmista aqui está dizendo dessa forma também, né? Que quando o nosso Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir o que ele fala, porque ele é poderoso e as suas obras são poderosas. E ele pode, se ele cumpre, ele pode fazer. Nós vemos também que ele deu redenção, o salmista aqui dizendo, ao seu povo,
ordenou o seu conserto para sempre. Nós vemos a promessa do Senhor aqui para com o povo, né? Que é promessas duradouras e fiéis, que duram para sempre, como foi enviado nosso Salvador Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar a salvação. Então, isso é uma bênção que permanece para sempre nas nossas vidas. Nós vemos aqui a maravilha do nosso Deus sendo nomeada aqui pelo salmista, com aquele desejo de estar adorando a Deus de todo o coração, juntamente com os irmãos justos, fiéis, que cumprem os mandamentos do Senhor e levam as suas vidas de acordo com o que diz a palavra do nosso Deus. E aqui, e seguindo na palavra do Senhor aqui, o salmista aqui dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós sabemos que quando tememos ao nosso Deus, nós adquirimos, começamos a entender a sabedoria do nosso Deus, né? Não a sabedoria que o mundo nos oferece, né? Porque muitas vezes nós temos que entender, estudar, formar, fazer faculdade, mas isso não deve confundir com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do nosso Deus, né? Então, essa aqui é a sabedoria que o salmista está nomeando aqui, que aquele que teme ao Senhor começa a entender a sabedoria do alto que vem do nosso Deus. Nós sabemos que é maravilhoso poder nomear as bondades do nosso Deus. Isso aqui o salmista está dizendo que a maravilha que está nas obras do nosso Deus, né? Então, nós vemos muitas vezes que o que devemos fazer realmente é dedicarmos a nossa vida na presença do nosso Deus. Estarmos dispostos com o nosso coração totalmente entregue ao nosso Deus, para que possamos entender as bondades do nosso Deus, né? Que possamos desfrutar também dessas maravilhas que o nosso Deus tem para aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e que tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, né? Nós sabemos que isso aqui é o caminho que devemos seguir, né? Que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos orienta em todos os momentos de nossas vidas, né? Então, que nós possamos estar apercebidos quando o nosso Deus está dizendo algo na sua palavra, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine e que nos dê essa sabedoria que vem do alto, né? Para que possamos estar firmes nesse propósito de estar juntamente com os irmãos na congregação, adorando o nosso Deus, até que venha o nosso Deus nos chamar, ou o arrebatamento da igreja, né? Que nós aguardamos todo momento, que nós devemos estar sempre percebidos, sempre com o nosso coração dedicado ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa entregar mais da sua bênção, do seu entendimento às nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus.